Cantar a música? Não, você me censurou da outra vez. Não, fica à vontade, cante, solte a voz. Contra o River Plate, sensacional. Gol de quem? Gol do Juninho, monumental. Tá empolgado, amigo, hein? Não, Seu vizinho que te empolgou assim? não, essa lembrança é muito valorosa para o torcedor do Vasco. 98, semifinal da Libertadores. O Mita Rodrigues falando sobre o novo Vasco. Me gusta mucho la idea, me identifico mucho con su idea también y creo que, bueno, como digo, es algo que también tenemos que ir trabajando porque hay varios nuevos, él mismo también es nuevo en el equipo y obviamente tenemos cosas para ir trabajando y corrigiendo. Y la verdad que es un estilo muy parecido al que venía manejando en el equipo anterior y creo que bueno, que me vengo adaptando de la mejor manera, pero como dije antes, tenemos cosas para seguir mejorando. Muito bem, tá aí o Pumita Rodrigues, um dos reforços do Vasco, que contratou quase um time inteiro. Tem as contratações aí do Gigante da Colina para a temporada. Ivan, o goleiro Ivan. Bom Corintiano, alguns corintianos tinham esperança de que poderia ser o substituto do Cássio quando o Cássio resolver parar. Mas pelo jeito o Cássio está em grande forma e não vai parar tão cedo. E o Ivan tá lá no Vasco. Rodrigues, Robson Bambu, também ex-Corinthians. Léo Pelé. Bambu não viajou para a Flórida, assim como o de Luca. Léo Pelé, que tem muito corneteiro São Paulino, que vai se arrepender do que falou. Lucas Piton, de Luca também não viajou, né, Beijo? Não, de Luca se recuperando de lesão. Jair, se jogar o que já jogou no Galo. Mas se jogar o que jogou na temporada passada... Pô, você acabou de cantar música histórica, agora vem com pessimismo aqui, pelo amor de Deus, pô. Orelhano e Pedro Raul. Breiler. Você não botou no seu top 5 ali de artilheiro, só queria lembrar. Vai fazer muito gol, Pedro Raul, no Vasco. Vai fazer muito gol, mas ele estava competindo com Pedro, Gabigol, Caleri, Luiz Soares. Aí fica difícil, Cano. Não, desses 8 reforços do Vasco, para mim, 9, né, contando o Ivan, para mim o mais promissor é o Orelhano. O Orelhano é um jogador de 22 anos, começou bem no Vélez, jogador que atua pelo lado direito, com velocidade, tem muita técnica, tem capacidade de drible. Então, para mim, é o jogador, pensando no médio e longo prazo, que se encaixa mais nessa ideia de um novo Vasco, um Vasco com capacidade... Mais que o Pedro Raul? Mais promissor que o Pedro Raul. Pedro Raul cansou de fazer gol no Brasileirão pelo Goiás. Então, mas pela juventude e por ser um jogador que tem mais potencial de dar retorno financeiro para o Vasco, maior potencial de revenda... Você não está pensando só no campo. Mas a 777 também não. 777 está pensando... Mas o torcedor quer saber de bola na rede, Vasco... de vitória de título, amigo. Então, mas até para conseguir chegar a esse estágio de um Vasco competitivo no principal escalão do futebol brasileiro, é preciso gerar receita. Não vai ser só, vamos fazer o time, montar um time para agora, para passar uma mensagem para o torcedor que o Vasco voltou. Tem de ser um trabalho extenso, como agora, contratando jogadores, pagando por eles, porque sabe que tem uma possibilidade de ganhar e de recuperar o investimento depois. Então, eu te pedi um favor, fale um pouquinho mais sobre o Orelhano. Orelhano é um jogador que corta muito, jogador canhoto, corta muito para o meio. No Vélez jogou Libertadores, mesmo jovem, com personalidade. Lá no Vélez ele era muito cobrado porque dava uma apagada em jogo grande, em jogo de Libertadores, por exemplo. O Lucas Jansson e o Lucas Prato eram jogadores que até se destacavam mais do que ele, mesmo não tendo o mesmo talento em jogo pesado. Muito também pela juventude, jogador de 22 anos, ainda está em fase de evolução, mas se adaptar bem ao futebol brasileiro, jogador de muito potencial. Jogador que... Joga pelo lado direito, canhoto. Pelo lado direito, que você não gosta. Você quer canhoto jogando pela esquerda. Eu gosto quando funciona. O Robin eu adorava. Mas no Vélez funciona bem, porque ele gosta de cortar para o meio, bater de longe. Então, essa é uma característica dele. Agora, esse Vasco ainda está pronto. Hoje a gente vai ter uma amostra contra o River, um enfrentamento amistoso, mas ali para ver como o Barbieri vai pensar o time. Ainda sem o de Luca, pode escalar o Zé Gabriel, que já estava no elenco como primeiro volante, mas para a gente ter uma ideia de como o Barbieri vai preparar o time. Mas pensando em nível do time, como essa turma vai se encaixar, ainda não é um Vasco
que vai brigar na parte de cima da tabela. O Vasco tem de se atentar ao objetivo principal, que para 2023 é se manter na primeira divisão. Mas já dá para imaginar que vai ser muito melhor do que nos anos anteriores, até porque se não fosse, Mas eu era vejo ruim demais. Eu vejo que o Vasco está montando uma base, não ainda um time, para montar um time, falta mais, uma base para o futuro. Uma base que consiga ser sustentável ou financeiramente. Sim. Jogadores que se destacam são vendidos e o Vasco vai reforçando, ou uma base de um time que a gente consegue enxergar. Pô, não vai durar só uma temporada como a maioria dos times do Vasco do passado. É um time que tem uma estrutura e tem uma juventude interessante. Lembrei o que eu ia falar que eu tinha esquecido, vou jogar para a Natália e para o Fernando Saraiva também. É o seguinte, é normal que o time oscile, demore a entrosar, tem muitos jogadores novos, é uma mudança radical, muito grande, né? Quase um time inteiro, o Vasco contratando, novo pensamento, nova gestão, etc. e tal. Então é normal oscilar o time, inclusive o novo técnico. E se fossem as gestões antigas ou anteriores do Vasco, eu apostaria aqui que o Barbieri ou qualquer outro técnico não duraria 6 meses. Primeira derrota, todo mundo vai cornetar e os dirigentes falam, derruba. O Ramon tá bem, mas perdeu 2 jogos, derruba. Não sei quem. Tem sido assim. No Vasco, em quase todos os times, no Vasco também, acho que, para mim, de uma forma acentuada. Como é um novo modelo de gestão, a SAF, provavelmente mais profissional, empresarial, imagino que eles terão mais paciência. Como teve o Botafogo e vem tendo com o seu técnico também, o Luiz Castro. Eu estou certo ou estou errado, Natália Ferrão? Você está certíssimo. Assina embaixo o que você disse. Agora, respondendo o GC ali, que a nossa produção colocou, ganha corpo na teoria. Na prática, a gente só vai saber ao decorrer da temporada. E não dá para analisar isso no primeiro jogo, no segundo jogo, no terceiro jogo. É do quinto para frente. Ainda mais num jogo na Florida Cup, torneio amistoso. Exatamente. Não, mas com o tempo, eu tenho certeza que vai ganhar corpo. Então, mas Não dá para dizer hoje. O que não pode... O time do Vasco, com todo o respeito, conseguiu seu objetivo, que era subir, era muito fraco no ano passado. Fraquíssimo. Não era? Tanto é que dessa base não deu para aproveitar quase nada. São poucos jogadores que restaram e serão aproveitados. A questão é, e aí eu entendo muito o ponto da Natália, Eu também entendo, que não vai ser hoje. Não pode utilizar o jogo de hoje, vai que vence o River. Opa, ganhou bem, o time jogando legal. 5-0 é a máquina de destruição. Pois é, o Vasco voltou, é Vasco da grana. Ou levou uma pancada do River. Também não. Leva um 3-0. Contrataram um monte de porcaria, não vai mudar nada. Calma. E o River tá lá há mais tempo, já jogou e ganhou 2 jogos. Ganhou do Milionários da Colômbia, do Monterrey do México. Mesclando o Demichelis, que é um técnico que está chegando agora para reestruturar depois do Galhardo, ainda tentando encontrar um time ideal. Um adversário interessante, tem um aspecto afetivo nesse jogo, por causa da Libertadores de 98. Mas Você cantou a musiquinha aqui? A musiquinha do Monumental, mas, repito, é preciso ter muito cuidado ao se analisar. Eu entendo também muito o sentimento do torcedor vascaíno, que é, depois de tanto tempo, enxergar o Vasco contratando jogador, pagando, indo ao mercado, sendo agressivo. O Vasco jamais conseguiria trazer um jogador como o Orelhano. O Orelhano é um jogador que o Palmeiras costuma investir, jovem, potencial de dar retorno, num momento de ascensão na carreira. Então, é de fato... O Piton e o Léo Pelé, jogadores que você pode até contestar, mas o Léo Pelé era titular de São Paulo. Sim, não. E o Piton, muitas vezes, titular do Corinthians. Sim, são jogadores interessantes. Mas, num primeiro momento, ainda é só base de time. Não há nem sequer uma equipe que o Barbieri vai ter de formar e o Vasco precisa contratar mais. Ainda é pouco pelo nível que o elenco tinha no ano passado. Ter paciência com o trabalho do técnico. Também. Sim ou não? Sim, de acordo. Normalmente não tem. É que o Barbieri também tem uma questão de não ter a grife e tudo mais. A paciência normalmente é diferente. Primeiro ponto. Aí você fala da administração, eu concordo com você. Coisa que aconteceu no Botafogo. A insistência num trabalho, uma aposta num trabalho que, dentro de um time que estava se reformulando, trouxe quase um time inteiro, ou um time inteiro na metade da temporada. Agora eu tô com... Não adianta ficar trocando de técnico. Não adianta. A gente já viu isso em vários clubes que não adianta. Muito problema está no material humano que se tem para trabalhar. Agora o Breyer, ele cita uma coisa que deixa o torcedor do Vasco
É uma perspectiva diferente das outras temporadas. Essa ida ao mercado, esse movimento de ingestão de dinheiro, isso tudo muda a perspectiva. Você olha hoje o Vasco, você fala, está fazendo algo diferente de outros que você vê que ainda está patinando, está nadando em dívidas. Então, é diferente a perspectiva para a temporada do Vasco. Não é uma entrada do Vasco para a temporada e dizer, putz, mais um ano para brigar para não cair. Você já tem uma perspectiva diferente. Você disse que o River Plate ganhou de quem? Da Colômbia? Milionários. Milionários. Esse jogo de hoje é do milionário River Plate contra o Vasco da Grana, é isso? Contra o bilionário Vasco da Gama. Bilionário? Por que bilionário? A previsão de investimentos, incluindo a dívida nesse pacote, é bilionária. Muito bem. Fernando Saraiva. E esse Vasco, Saraiva? Eu acho que a chave está no que você falou, Abel, que todo mundo comentou aí também, que é na questão de você dar respaldo ao técnico, né? Vamos lembrar que o Barbieri não foi a primeira opção, o Vojvoda era a primeira opção, e aí o Barbieri topou. Já é um técnico com experiência em clubes nesse modelo, não é exatamente, o Bragantino não é exatamente esse modelo, mas também é um modelo de empresa, que você tem um dono e tal, então isso ajuda. Agora, ano passado, Abel, o que você podia cobrar de um técnico do Vasco? Do Jorginho, de outros, do interino? Nada. O time era muito ruim. E já a cobravam. partir do momento em que há um investimento, isso. Mas a partir do momento em que há um investimento, a cobrança no Barbieri ela vai aumentar. Tipo assim, olha só o que eu estou te dando e como é que você vai trabalhar isso. Então, eu acho que o perigo é esse. Tem que dar tempo para ele, tem que ter convicção. Mas é muito bom ver o Vasco de volta ao mercado. Acho que foram contratações interessantes, a maioria delas. Interessantes, para posições importantes. Acho que olharam bem o mercado nacional, o mercado de fora também. Achei que os movimentos foram interessantes. A torcida do Vasco, ela sofreu muito desde o primeiro rebaixamento, né? Quase 15 anos aí, um pouquinho mais, sofrendo muito. Então, eu imagino que a torcida ainda esteja com o pé atrás, mas certamente muito mais animada do que nos anos anteriores. E concordo com o Breyer, que é o início de um trabalho, tá? A briga do Vasco esse ano é para ir o mais longe possível na Copa do Brasil, para não sofrer no Brasileiro, para beliscar uma Sul-Americana e voltar ao cenário da América do Sul como o grande Vasco, que sempre foi e sempre será, né, Abel? E quando eu falo que precisa contratar mais, o Vasco... Tem carências ainda o Vasco? Tem. O Vasco, por exemplo, tem só o Zé Gabriel com característica de um volante mais marcador. O Di Luca, por exemplo, joga ali, possivelmente seria o titular se não tivesse se machucado, mas é um volante mais técnico, um volante mais de saída. E eu entendo a proposta do Barbieri, que é mais ofensiva, mais propositiva, e esse tipo de volante se encaixa mais. Só que o Vasco, na temporada passada, os piores momentos foram quando tentou ser propositivo. E por mais que... Não tinha jogador, né? Não tinha jogador, mas lembra o Corinthians, quando fez um movimento de trazer o Thiago Nunes e querer mudar, ser mais ofensivo? Em algum abre mão do Ralf, não, agora a gente quer volante que saiba jogar. Em algum momento, o time oscila e o técnico fala, opa, preciso dar uma segurança aqui para retomar resultado, ganhar confiança e retomar a ideia de um futebol mais propositivo. E aí não tem essa opção. Então eu vejo até como um plano de segurança, um backup, o Vasco precisava ter um jogador com essas características. Uma perda que, para mim, vai ser muito sentida, Yuri Lara. Foi um volante muito combativo, importante, um dos poucos que se salvaram na Série B. Poderia ser essa figura, não como titular, mas como opção no banco de reservas. Já que não tem, o Zé Gabriel pode ser insuficiente. Eu iria atrás de um outro perfil desse tipo, um volante mais marcador no mercado. Teve um ano muito ruim também, né, Breyer? O Zé Gabriel teve um ano ruim também. Também. Bem ruim. Foi mal. Não é confiável. Qual foi a palavra que você usou? Backup? Precisa de ter um backup. Deu problema ali no arquivo, não conseguiu programar direito, tem ali algo para fazer o time jogar mais seguro.
All right. Backup. É, Você tá demais, a gente hein? vai se atualizando com os termos da modernidade. Você tá demais, hein? É convivência com ele, Rafael Prats. Eu fico em silêncio e fico aprendendo com essas Zé? coisas. Eu estive ontem no F90 e o Prats... o Prats te inspirou. O Prats, quando coloca o óculos, é um bom. show de intelectualidade. Ele incorpora o professor. Você fala o jogador que vai de área a área ou você prefere usar box to box? Ah, não, aí é com o Pedro Ivo. Pedro Ivo Almeida Almeida. gosta também desse termo. Sport Center chegando aí.